O túmulo de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esta videoreportagem tem por base registros históricos, principalmente o Novo e o Velho Testamentos. A abordagem dos fatos tem por objetivo a narrativa de acontecimentos, ilustrada com imagens de lugares considerados sagrados pelo cristianismo, principalmente o sepulcro onde o corpo da mãe de Jesus teria sido sepultado. O documentário foca na história e não na religião. Sendo assim, a admiração, adoração, lembrança ou apenas o reconhecimento da personagem histórica de Maria ficam a critério de cada pessoa. No vídeo de hoje, levo você a visitar o túmulo de Maria de Nazaré, que é chamada pelos católicos de Nossa Senhora. Maria teria vivido na Galileia no final do século I a.C. e início do século I depois de Cristo. É considerada pelos cristãos como a primeira adepta ao cristianismo. Seu túmulo fica em Jerusalém, localizado no Vale do Cédron, ao pé do Monte das Oliveiras, também conhecido por Getsemane. Está em uma tumba na Igreja da Assunção, local tradicional de sepulturas de época. Neste lugar, atualmente existe a Basílica da Dormição de Maria, construída sobre o local de importantes sepultamentos, entre eles de Maria, mãe de Jesus, também de seu esposo José e de seus pais, Ana e Joaquim. Estou no Monte das Oliveiras, na linguagem bíblica, o Getsemane, ou seja, o lugar de onde se extrai o azeite. E daqui tem-se uma vista privilegiada da cidade de Jerusalém. O jardim do Getsemane é o lugar onde Jesus passou sua última noite na terra. Lá encontram-se os vestígios de uma estrada pré-romana, usada na época como entrada bíblica para Jerusalém, por meio da qual Jesus caminhou durante sua procissão na cidade. Não muito longe desta estrada está uma grande pedra sobre a qual a Mãe de Deus deixou cair seu cinto, fato que teria acontecido no terceiro dia após sua dormição. Existem muitas cavernas no jardim do Getsemane, lugares que, segundo históricos, foram usados por Cristo e seus discípulos para oração. Os cristãos têm mesmo motivos de sobra para celebrar Maria como mãe de Jesus, uma mulher simples e humilde que há mais de 2000 anos viveu num pequeno povoado de uma região periférica no mundo daquele tempo. Os evangelhos canônicos de Mateus e Lucas descrevem Maria como uma virgem que concebeu seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Já os muçulmanos acreditam que ela concebeu pelo comando de Deus. Isso ocorreu quando ela tinha 14 anos e estava noiva de um carpinteiro justo e honrado, que se chamava José, que veio da Judéia, com quem acabou se casando, tendo-o acompanhado até a cidade de Belém, onde recebeu de Deus um favor singular na concepção e no nascimento de seu filho Jesus. Movida pelo Espírito, Maria foi uma mulher simples, sensível às necessidades dos pobres e se entregou totalmente ao projeto de salvação, vivendo sua maternidade até as últimas consequências. Seus pais, um casal de idosos, se chamavam Joaquim e Ana. Juntos viveram em Nazaré, um povoado sem renome e de má fama, na região norte, chamada Galileia. Sua rotina deve ter sido como a de qualquer outra jovem daquela cultura: arrumar a casa, ajudar os irmãos menores e participar das festas religiosas. Ainda se conserva em Nazaré a fonte da Virgem. Ali, ela comentaria com as outras mulheres os acontecimentos e rumores de cada dia.
A Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Escritos apócrifos falam de sua morte e posterior assunção ao céu. Os cristãos acreditam que Maria, como mãe de Jesus, é a mãe de Deus, sendo venerada desde o início do cristianismo. Não é fácil conhecer a história de Maria com objetividade, uma vez que as fontes são os evangelhos, nos quais os fatos históricos já se apresentam interpretados a partir da fé. Não se deve, porém, deixar de reconhecer e respeitar esse importante fato histórico. Ao longo da história, tanto os teólogos quanto a expressão popular se dividiram na opinião se Maria morreu de fato ou se apenas adormeceu e foi levada ao céu em corpo e alma pelos anjos. A basílica em sua honra, em Jerusalém, chama-se exatamente Dormitio Mariae, o mesmo título de um dos mais antigos documentos sobre os últimos dias de Maria. Há um texto antigo que diz que 2 anos depois de Cristo ter vencido a morte e subido ao céu, Maria começou a chorar no refúgio de seu quarto, ou seja, Maria passou a viver seus últimos dias. O texto passa a contar esses últimos dias, inclusive sua assunção ao céu. Maria deixou bem claro que disse sim ao projeto de Deus, sendo a pobre inteiramente disponível à vontade divina. Seu transtorno deve ter sido terrível quando veio a saber que haviam prendido seu filho e o tinham condenado por blasfemo. Conforme a tradição evangélica, Maria permaneceu junto à cruz, junto a Jesus abandonado por todos. A fé verdadeira se prova e amadurece na escuridão. Nada dizem os escritos apostólicos sobre os últimos dias e também sobre a morte de Maria. Os católicos acreditam que Maria foi levada de corpo e alma ao céu enquanto ela dormia no local que agora é o porão da Abadia da Dormição, no Monte Sião. Hoje, a igreja sobre o túmulo da Virgem Maria em Jerusalém, que foi construída no século XIV pelos franciscanos, é controlada pela Igreja Ortodoxa Grega e pela Igreja Apostólica Armênia. Após a dormição de Nossa Senhora no Monte Sião, ela teria sido levada para o Vale do Cedron, no Getsemane, e o seu corpo depositado num túmulo que estava perto da Gruta dos Apóstolos, sepulcro venerado desde o século I e que teve sobre ele construída a Igreja do Sepulcro de Maria. Nessa igreja foi sepultado o corpo de Maria, mãe de Jesus. A tumba de Maria é venerada na Igreja da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, nome proclamado pelo Papa Pio XII, também conhecido como Pio XII, em 1950. A igreja fica localizada no Vale do Cedron, no primeiro santuário da parte baixa do Monte das Oliveiras, nas proximidades de Jerusalém Antiga, em Israel, onde, segundo relatos bíblicos, Maria passou seus últimos dias de vida. Este templo foi erguido sobre um túmulo do século I e que a tradição cristã identifica como sendo o túmulo de Maria. A escolha do local levou em consideração o fato de ser um vale, parte mais baixa de Jerusalém, onde a gruta ficaria coberta e escondida. Ao longo dos séculos, diversas autoridades católicas e ortodoxas têm atestado a autenticidade religiosa, citando a tumba como o sepulcro da chamada Santíssima Virgem Maria. Vamos conhecer o local onde o corpo dela está sepultado. Agora, um momento de muita emoção. Vamos entrar na Igreja da Tumba de Maria, Mãe de Jesus.
O portão de entrada também é de época, mas as 3 escadas em frente à entrada são novas, construídas no intuito de evitar inundações. Para acessar a parte interna, o visitante precisa descer uma escadaria com 48 degraus, passando por um corredor subterrâneo que, nos primórdios, tinha a forma de uma cruz. Logo na entrada da capela estão os túmulos de Ana e Joaquim, seus pais. Mais abaixo, ao lado esquerdo, está o túmulo de José, o carpinteiro de Nazaré, o pai adotivo de Jesus e marido de Maria. Nos flancos da escadaria estão sepultados alguns reis cruzados, entre eles a rainha Melisandra, primeira filha de Balduíno II, rei de Jerusalém. Esse corredor conduz às profundezas da caverna, onde se encontra o glorioso túmulo da Mãe de Cristo. É uma pequena sala com uma bancada feita com um maciço rochoso em imitação do túmulo de Jesus. Este fato deu ao túmulo a forma de uma edícula cúbica, com cerca de 10 metros de circunferência e 8 metros de altura. Fica aqui. Dentro dessa capela está o túmulo de Maria. Placas de vidro cercam seu túmulo para manter a integridade do lugar considerado sagrado e também proteger as lembranças ali deixadas. Uma abertura no teto simboliza a subida de Maria ao céu. Desde 1187, tem sido o túmulo de propriedade do governo muçulmano, que autoriza, no entanto, os cristãos a visitá-lo. O túmulo original, o verdadeiro. Durante o passar dos séculos, os muçulmanos governaram Jerusalém e construíram uma oração agradável, chamada Mihrab, na caverna que aponta para o leste de Meca, localizada à esquerda do túmulo da Virgem Maria. Na parte posterior de seu túmulo, mais adiante da caverna, há uma pintura da Mãe Santamente e de seu filho, a que cristãos atribuem poderes especiais. Já no lado ocidental há um altar copta. Todos os anos, no dia 15 de agosto, enquanto os cristãos de todo o mundo celebram a Assunção de Maria, acontece uma grande cerimônia no túmulo da Virgem. Essa é a história da mulher que foi agraciada por Deus e nos trouxe o Salvador. Mãe de amor, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Maria de Nazaré.